Comentário: Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 34, livro Na Próxima Dimensão. Assunto: O chocar dos ovos. Parte I. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Chocar dos ovos. Existe uma linha de frente que não aceita reencarnação no plano espiritual. Bases racionais, com certeza esses não têm. Se o mundo terreno é pálida imagem dos planos espirituais, por que aqui na Terra pode ter e no além é impossível tal realidade? Você acredita que os espíritos podem reencarnar nos planos espirituais? Eu disse reencarnar e não ser criados. Esse assunto fica para mais adiante, mas que há possibilidade disso acontecer, sim. Por que não? Nesse capítulo, muitos assuntos são discorridos por André Luiz que, tirando dúvidas principalmente do Dr. Inácio, incentiva nos seus leitores a profundas reflexões, sem antes, claro, de crucificar o espírito e o médium. Vamos fazer a massa cinzenta turbinar. Vamos tirar o tico e o teco cerebrais da sua zona de comodidade? A equipe liderada por André Luiz e Nosso Lar passeia com Odilon e Dr. Inácio no Bosque das Águas. Vejamos alguns assuntos interessantes relatados por Dr. Inácio em seu livro Na Próxima Dimensão, através da mediunidade de Carlos Bacelli. Não foi sem grande surpresa que notei num galho de árvore a presença de um ninho entretecido com ramos e flores. Trata-se de uma espécie de rouxinol que aclimou no bosque, explicou-me André. Mas eles estão chocando? E por que não haveriam de fazê-lo, doutor? Seria a Terra um mundo mais perfeito do que o nosso? Interessante essa passagem, não é mesmo? Várias nuances de como é nosso mundo e o mundo espiritual. E reforço ainda mais a resposta de André Luiz, por que não? E completando seu raciocínio, André naturalmente explica certos pormenores. Enganam-se os que pensam que nós sejamos assexuados. A vida sempre passa de uma dimensão a outra, rodeia-nos uma dimensão invisível. Respiraríamos o quê? Ou os homens nos acreditam igualmente desprovidos de pulmões? Aqui devo fazer uma ressalta. À medida que o espírito evolui, se distanciando da matéria propriamente dita, ele vai dispensando determinados órgãos em seu corpo espiritual que não mais seria útil. E, se tornando espírito puro, isento totalmente de qualquer resquício de matéria, perde até a forma humana, se tornando em luz pulsante. E outra pergunta feita por Dr. Inácio irá balançar a cabeça de muitos espíritas ortodoxos. E nascem crianças por aqui? E André lhe responde: é claro que sim. No entanto, convém que o senhor não aprofunde agora nesse assunto, pois correrá o risco de invalidar toda a sua obra. Muito delicado esse assunto. Mas não podemos transformar esse assunto como mistério de Deus e deixar nossas dúvidas a ver navios. Lembro-me que Chico, no programa Pinga Fogo, disse que, em futuro próximo, a mulher não mais se engravidaria deixando que seus filhos nasçam em laboratórios. Pois bem, como a tecnologia vem de lá para cá e aos poucos vamos ganhando notoriedade no avanço tecnológico, fico pensando aqui com meus botões, na citação acima, se essas crianças, de certo modo, estariam já sendo geradas em laboratórios existentes em nosso lar. Ou também pode acontecer sexo além da morte. Só que, em planos mais espiritualizados, creio que ele é mais divinizado e não primitivo com o que vivemos com ele atualmente. São especulações que nos fazem torcer nossa consciência, não é mesmo? Especulações com base bastante sólida, diga-se de passagem. É difícil para muitos, compreendo, em saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou nenhum dos dois, no sentido quântico da matéria ainda energizada por uma força que, se desce, se condensa, se sobe, se eteriza. Agora André Luiz disse uma coisa certa: a reencarnação é constituída de nuances que os homens não poderiam entender. Corretíssimo.
E como exemplo darei a conversa de Jesus com Nicodemus, quanto ao nascer de novo. Nicodemus não conseguiu atinar na verdade por trás daquele nascer de novo nessa época. E hoje, como num todo, a verdade aos poucos vai moldando a consciência de determinados homens de saber, no sentido de trazer à baila um entendimento mais direto quanto a alguns assuntos que ainda geram polêmicas. Não que as sejam, mas que os homens as fazem por ignorância mesmo. Interessante outro tópico dito por André Luiz: o vazio absoluto não existe e a vida palpita em toda parte, as diferentes dimensões se intercomunicam. E existem passagens entre elas, e emigrar de uma para outra implica modificação em nível de perispírito e de forma. Disse uma vez aqui em meus comentários, e fui contestado por alguns escribas e fariseus da atualidade. Novamente, direi de novo agora com base sólida no que André Luiz disse nessa citação. Quando o espírito vai reencarnar, ou seja, ganhar um novo corpo carnal, ele precisará de um novo perispírito que se adeque à matéria mais densa que irá envolvê-lo. Pois bem, o perispírito utilizado nos planos espirituais não servirá nos planos da matéria física. A questão da gravidez é forte indício de que, logo após a fecundação, um novo perispírito esteja sendo criado, levando para sua conclusão 9 meses depois. E no desencarne é o contrário. O perispírito que nós, encarnados, utilizamos, não servirá nos planos mais etéreos do além. Esse perispírito utilizado entre o espírito e o corpo físico, quando vem a desencarnar ele se desintegrará juntamente com o corpo físico, ganhando outro, automaticamente assim que os últimos ligamentos corpo-espírito são cortados definitivamente. Questão de lógica. De tutano, é o que disse André Luiz quanto à modificação em nível de perispírito e de forma. Fica a dica. Comigo, meu caro leitor amigo. Continua.